Para a maioria dos produtores de caju, a época de colheita é na primavera. Você vai ver agora que no Ceará a história é diferente, né, Ellen? Cris, por lá, além de colher o ano todo, tem agricultor conseguindo aproveitar o fruto inteiro. Fruta bonita tá aí, um colorido de encher os olhos. E ela está ao alcance das mãos dos colhedores dessa propriedade em Pacajus, no Ceará. Mas você sabia que o fruto do cajueiro é apenas a castanha? A parte colorida e vistosa é chamada de pedúnculo floral, ou pseudofruto. E o que a gente consome e comumente chama de castanha de caju é, na verdade, a amêndoa retirada da castanha. Ela é o principal produto. O Brasil deve produzir esse ano, segundo estimativa do IBGE, 132.700 toneladas de castanha com casca, 13,6% a mais do que em 2023. Até maio desse ano, 2.900 toneladas foram exportadas, principalmente para os Estados Unidos, o Chile e a Argentina. O dono desse cultivo, com 3.500 cajueiros, diz que a ideia aqui é aproveitar não só a castanha, mas o caju inteiro. E por isso os frutos são colhidos com cuidado. O caju de mesa é um produto nobre. Hoje ele representa em torno de 50% da receita, semelhante à própria castanha, que é o produto de exportação. O caju recém-saído do pé vai para a sala de embalagem. Ele é colocado em bandejas e coberto com um plástico especial, que permite maior durabilidade. Você coloca esse filme, que faz com que diminua a respiração do fruto, aumentando, logicamente, o seu tempo de vida útil, e isso combinado com resfriamento na temperatura correta. Tudo isso vai fazer com que ele amadureça mais lentamente. Mais lentamente e, consequentemente, você consiga ficar muito mais tempo para ser utilizado por todos nós. O aproveitamento do fruto inteiro ainda é tão restrito que nem existem dados oficiais. Quando se fala em caju, vem sempre os números apenas da castanha. Esse pedúnculo era desperdiçado, simplesmente, no máximo, era utilizado para alimentação animal. Então, até os próprios produtores não têm essa cultura ainda de utilizar o pedúnculo. O motivo é que até um tempo atrás, esse aproveitamento integral era mesmo limitado. Há 40 anos, todos os cajueiros eram como esse, que pode atingir 30 metros de altura. Quase todos os frutos ficam inalcançáveis, acabam caindo no chão quando maduros e, como são muito delicados, apodrecem e só a castanha pode ser aproveitada. Mas com o melhoramento genético, os pesquisadores conseguiram chegar a uma árvore bem mais baixa, no máximo 12 metros de altura, e com o manejo não chega nem a 3 metros. É o cajueiro anão. O cajueiro anão está com apenas 8 meses e já começou a produzir. O anão só perde para o cajueiro comum no tamanho da castanha. Este é o desafio da pesquisa: escolher plantas que produzem castanhas mais graúdas. O cajueiro anão veio da observação e seleção de árvores mais baixas neste banco de germoplasma da Embrapa, que fica em Pacajus. Nativo do Brasil, o cajueiro se distribui por vários estados, principalmente Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Aqui estão cajueiros de vários lugares. Atualmente a gente tem 830 materiais diferentes. Ele é uma das coleções mais antigas de fruteira do Brasil. As primeiras coletas são da década de 50. A ideia do banco é preservar e estudar a diversidade genética do caju. É assim que a gente vai atender as demandas do agricultor, do melhorista, atualmente e no futuro. Porque às vezes você pode estar precisando de uma fonte de resistência para a doença que não é um problema atualmente. No laboratório da Embrapa, o material coletado no campo é pesado, medido e fotografado. E é incrível a variação que existe numa mesma espécie. Dá uma olhada na diferença de tamanho entre as castanhas. Essa aqui parece uma orelha, tá? Parece uma orelha. Ela não tem o líquido da casca, que é conhecido como LCC, que é super cáustico, inclusive para os operadores que fazem o corte da castanha para tirar a amêndoa, eles perdem a digital. Então, E esse líquido não serve para nada?
Não, sim, tem uso na indústria automobilística. Então, para quem vai usar o LCC, é melhor que tenha mais. Mas para quem faz o corte manual, um material livre de LCC é bem interessante. Diferenças de tamanho, formato, cores. Nas amêndoas tem as mais lisas, as que soltam as cascas com mais facilidade. Você vê que o operador não teve que fazer quase esforço para tirar, né? No freezer a gente encontra armazenados os pedúnculos mais diversos coletados no campo. Olha só, diferença de tamanho, de cor. Aqui são todos frutos maduros. Você vê aqui um caju verde, mas... Ele está maduro, mas é verde. É verde. E é doce? É doce e sem travo. Tem alguma informação assim que você tenha descoberto analisando os pedúnculos que seja assim muito Sim, materiais curiosa? com muita vitamina C, materiais com nenhuma astringência, né, que é aquele travo, aquele incômodo que é comum nos cajus, tem caju que você morde e prende tudo, tem material que é totalmente livre disso. Quanto mais informação a gente tiver com o material que está guardado, né, que foi coletado, guardado, mais uso a gente vai dar ao material conservado. Pesquisas que permitem melhorar cada vez mais o cultivo. Hoje já existem 11 clones de caju-anão e 18 novos materiais estão em estudo pela Embrapa. Todos esses materiais lançados e o que a gente está trabalhando agora, a gente pode dizer com certeza que ele tem um potencial produtivo de no mínimo 1.500 kg de castanha por hectare. Para comparar, a produtividade do Brasil em 2023 foi de 280 quilos de castanhas por hectare. Então, uma grande diferença. O cajueiro anão trouxe a genética de alto desempenho e permitiu mais plantas por hectare, de 100 cajueiros gigantes para 208 anões. Mas ainda hoje, no Ceará, que é o maior produtor de castanhas do país, 62% das árvores são de caju gigante. O produtor Arli é um dos que vem substituindo o cajueiro gigante por anão e já viu o período de floração se estender. Você conseguia apenas 3, 4 meses de safra. E agora? E agora a gente está conseguindo, de um modo geral, 5, 6 meses. No nosso caso bem específico, a gente chega a 8 meses. Isso depende muito do início da quadra chuvosa e do nível de tecnologia que você emprega nos seus pomares. 8 meses de produção. Com mais caju, Arli se animou a construir aos poucos uma agroindústria para processar também a castanha. Hoje ele diz que tem um lucro de 25%. Deu para enricar? Deu não. Falta muito. Arli cuida dos cajueiros para que eles produzam bem. Mas na maioria das áreas, o que era extrativismo do cajueiro gigante virou quase que um extrativismo do caju-anão, apenas plantando os clones e colhendo os frutos sem cuidar das árvores, como conta em Fortaleza o chefe-geral da Embrapa Agroindústria Tropical. Os 3 principais estados produtores fizeram uma extensa distribuição de mudas. Só no Ceará foram quase 8 milhões de mudas distribuídas, mas se distribuiu mudas, mas não se treinou os produtores para manejar a tecnologia do cajueiro anão. É a mesma coisa que você ter um carro de Fórmula 1 e colocar numa via comum. Você não vai sair da primeira marcha. Para aproveitar todo o potencial oferecido pelos clones, seria preciso transformar a produção em cajucultura, com ciência, assistência técnica e um bom manejo.